Muito bem, então hoje recebemos no Multiverso a Prof. Flora, participando do quadro Fotografia UX 20 anos. Então a Prof. Flora possui graduação em fotografia aqui pela Universidade de Caxias do Sul e especialização em cinema também pela UX. Atualmente é professora titular na Universidade de Caxias do Sul no curso superior de Tecnologia em Fotografia e no curso superior de Tecnologia em Produção Audiovisual Cinema. Tem experiência nas áreas de audiovisual, com ênfase em fotografia. Prof. Flora, seja bem-vinda ao Multiverso. Obrigada. Então, eu vou começar te perguntando como é que foi a escolha dos cursos, tanto de foto quanto de produção audiovisual. Tu diz como que eu entrei? Isso, como é que surgiu a vontade, assim, de fazer, vou fazer fotografia, vou fazer cinema? Na verdade, foi eu cair meio que sem saber muito que eu gostaria de fazer fotografia. Sempre gostei muito de filme, de cinema, principalmente. E comecei, né, enfim, a trabalhar aqui um semestre depois que eu entrei em fotografia lá em 2007, bastante tempo. E aí eu comecei a gostar, porque tu precisa trabalhar para começar a entender, né? Porque o estudo é maravilhoso, mas quando tu começa a realmente praticar, aí tu começa a entender, né, a importância, enfim, e o caminho que tu tá seguindo. Então, basicamente encontrei meu caminho ali. Só que depois, né, de quase finalizar o curso de fotografia, que eram 3 anos, eu fiz uma disciplina que hoje eu ministro, né, a disciplina de fotografia para vídeo e cinema, que foi onde eu me encontrei, que foi onde eu me apaixonei realmente por fotografia de cinema. E outra disciplina também chamada de cenografia, que enfim, né, foi uma disciplina do antigo currículo, e que, enfim, acabou gerando aí vamos dizer assim, a minha assinatura, a minha forma de construção de imagem, e aí depois veio a especialização em cinema, e eu continuo estudando até hoje, né, cinema, porque, enfim, acaba sendo a área que eu gosto bastante, né, fazer essa relação, sempre fotografia e cinema. Sim. E o que mais te encanta, tanto na área de fotografia quanto na área de produção audiovisual? A gente pode pensar na questão visual, né? Eu consigo pensar assim, na questão visual mesmo. Sempre vai ter relação ali com a iluminação, principalmente. Acho que posso colocar assim no primeiro, o meu primeiro item é a iluminação. Depois a questão da composição, mas gosto muito da construção de narrativas, tanto dentro da fotografia quanto no próprio cinema, né? Mas fazer sempre essa relação, novamente, fotografia e cinema é a narrativa. E aí eu vou construindo, ou eu sempre vou observando, enfim, a iluminação e a composição. Sim. E eu queria que tu contasse a tua trajetória profissional até o momento. Eu comecei a ministrar aqui disciplinas de introdução à fotografia, principalmente para os cursos de comunicação, em 2015. Então, faz 8 anos já, né, que eu tô dentro do curso de fotografia. E depois, claro, em 2018 a gente vai ter o curso de produção audiovisual, né, de cinema. E eu acho que eu posso falar assim, anteriormente a isso, eu trabalho aqui na UX desde 2007. Comecei como monitora, passei para bolsista, depois funcionária técnica, né? E aí fui indo até chegar à docência. E sempre fui me especializando, né? Tanto com a especialização em cinema, quanto o mestrado, e agora finalizando também o doutorado. E como é que foi a decisão de lecionar? Tu sempre teve essa vontade ou foi uma coisa que tu descobriu na faculdade, enfim? Não, sempre tive. Desde pequenininha eu queria ser professora, fiz magistério, mas eu desisti no primeiro ano porque, enfim, né, várias coisas aconteceram, eu era muito nova, imagina, magistério tu faz depois que tu sai do ensino fundamental, fazia, né, pelo menos, e eu era muito nova e dar aula para criança talvez não fosse o que eu queria naquele momento, mas assim, sempre fui motivada a ensinar, sempre. Qualquer coisa que eu fazia, sempre eu acabava ensinando. E quando tu trabalha assim como estagiário técnico dentro de uma instituição, né, enfim, de ensino,
tu acaba fazendo parte também do ensino, né? Tu tem que auxiliar, tu tem que, enfim, né, auxiliar o professor e auxiliar o aluno. E isso sempre me chamou bastante atenção. Gosto muito dessa parte acadêmica, né? Sim. E alguma experiência que tu queira destacar, que te marcou muito, assim, tanto dentro da faculdade ou como prof, né? Tanto pode ser na área da foto ou da produção audiovisual, que tenha te marcado. Uma experiência... vou te dizer assim, tudo que está relacionado à docência sempre te marca de alguma forma. Cada turma, cada estudante que tu conhece sempre te marca de alguma forma. Dentro da academia, né? Então, né, tem várias histórias, né? Enfim, talvez seja a primeira vez que eu tenha montado um cenário, que eu tenha começado lá em 2012 o meu projeto, né? De fotografias narrativas. Esse é um dentro aqui que eu comecei, enfim, né? E que foi seguindo em estudos de iluminação, de composição e de técnicas para eu poder ensinar depois. E profissionalmente sempre, ou qualquer trabalho que eu já tenha produzido, foi um documentário chamado Paredes que Falam, que eu fiz a direção de fotografia e que, nossa, gostei muito. A gente fez tudo na parceria. Obviamente, quando a gente está iniciando, a gente faz na parceria, só que acaba sendo assim uma experiência tão grande, tão interessante, tu aprende tanto, porque tu vai trabalhar com outros profissionais e que, enfim, né, me marcou bastante. Eu me lembro sempre dos finais de semana que a gente ia para Garibaldi, enfim, e talvez tenha sido isso, né, mas não dá para dizer assim, algo que tenha me marcado. Sempre alguma coisa te marca, né, e te faz lembrar. Que interessante. E tu tendo experiência nas duas áreas, né, com fotografia e produção audiovisual, como tu pode dizer que uma área se relaciona com a outra, onde elas se acrescentam? Assim, eu sempre gosto de deixar assim, bem claro pros alunos, né, pro pessoal, pras turmas, enfim, que o cinema, ele é fotografia em movimento, né? Então, qualquer coisa que a gente vá produzir imagem em movimento, a gente está pensando em fotografia também. E hoje, a fotografia, tu pode pensar na forma que tu está divulgando o teu trabalho, tu está se colocando no mercado, ou o cinema, ou o audiovisual, melhor falando, né? O audiovisual também está dentro da fotografia. Então, não tem como separar uma coisa da outra, né? Está sempre sendo relacionado de alguma forma, né? A forma da tua divulgação e o cinema ou o audiovisual, o vídeo, qualquer coisa que tu tá fazendo, né, de imagem, tu tá trabalhando também com a fotografia. Talvez essa seja uma relação assim bem mais geral, né? Sim. Depois a gente tem as especificidades dela, de cada uma, enfim, e que se encontram de alguma forma, né? E sobre o documentário que tu comentou, do Paredes que Falam, né? Isso. Como é que foi a experiência, assim? Tu tava começando, né? Tu comentou sobre fazer na parceria e tudo mais. Como é que foi essa experiência de gravar no final de semana, enfim, de estar atuando na área que tu se encontrou? Na verdade, foi um encontro de colegas, ex-colegas da especialização, né? Que legal. Foi o Everton Rigatti, que foi o diretor, ele que bancou, na verdade, toda a produção, né? A gente fez na parceria, mas teve, né, os almoços, tiveram os lanches, sempre tem, né? Teve a viagem até Garibaldi. Tiveram outros colegas, enfim, né, nossos da especialização. E foi, vamos dizer assim, uma experiência desafiadora, né? Porque era finais de semana, né? A gente estava sem, vamos dizer assim, não tinha uma pausa, estava chovendo, a gente ia, porque a gente dependia muito também do local, né? Que a gente estava gravando e das pessoas que a gente chamava para fazer, enfim, as entrevistas. Então, a experiência em si, quando tu tá fazendo o que tu gosta, né? É ótimo, é maravilhoso, mesmo que tu não receba por aquilo. Sim. Mas, claro, né? Chega a um certo ponto, né? Depois que tu pega experiência, que tu entra no mercado, tu vai ter que começar a cobrar. Não dá pra ficar, obviamente, ficar só fazendo na parceria pra sempre.
Mas essa parceria se deu justamente porque eu conhecia, né, o pessoal e tava super afim de fazer. Na época eu trabalhava aqui como técnica, então o tempo que eu tinha era diferente do tempo de ser docente agora, né? Então, Sim. tu tem, são outras relações, outras responsabilidades que tu tem. Obviamente agora não teria como, né, fazer isso, né, na parceria e tal. Mas, enfim, foi uma experiência bem legal, bem interessante. E o local que a gente produziu, que é o Bar do Joy, lá de Garibaldi, é um lugar bem legal, assim, também. Então, é bar de rock, né? Sim. Não, muito assim... são músicas diferentes que vocês escutam aqui. Mas foi bem legal, foi bem interessante. E sobre o que fala o documentário? Qual que é a sinopse, mais ou menos? É que assim, o Bar do Joy, ele... Não sei se vocês conhecem o espaço lá. Eu não vou lembrar, acho que é da década de 80. É um bar que, enfim, as pessoas que iam visitar, elas entregavam para o Joy uma certa lembrança. Então, ele veio colocando na parede, né, essas lembranças. Então, tem placa de carro, enfim, tem de tudo lá. E aí, a ideia do Everton, que é o diretor, foi contar um pouco dessa história a partir dessas lembranças que existem na parede. Então, ele foi selecionando algumas delas e chamando as pessoas para comentar sobre. Sim. Então, por isso que são paredes que falam, porque o espaço todo, ele vamos dizer assim, desenhado por lembranças. É bem, bem interessante, foi bem legal. E ele tá disponível em alguma plataforma pra gente assistir? Se eu não me engano, tem no YouTube. Se colocar lá paredes que falam, deve estar... Então assistam aí um dos primeiros trabalhos da Prof. Flora. Tu tem alguma inspiração dentro da fotografia? Tenho. Acho que talvez o meu fotógrafo referências é o Gregory Crewdson, que ele também trabalha com fotografia narrativa. Tem a Cindy Sherman, que eu trabalho muito com a questão da identidade também. Ela é uma fotógrafa que trabalha a questão da identidade no contemporâneo e a questão do feminino, né? Então, ela se utiliza como modelo e vai trabalhando questões sociais, né, dentro da imagem. Deixa eu ver quem mais. Enfim. Duas já tá ótimo. São ótimas. Que são minhas referências. Né? E dentro da produção audiovisual do cinema? De direção mesmo? Pode ser. De direção, dos diretores. Eu curto muito alguns filmes do Tarantino. Curto muito filmes do Scorsese, né? Não é assim, eu tenho um fã. Eu tenho um ídolo ali, né? São filmes que eu gosto bastante. Mas, assim, de direção de fotografia, eu gosto muito da direção do Roger Deakins, que ele trabalha a questão muito bem da iluminação. Tem um filme que dá que eu gosto de falar em cinematografia, principalmente, que é o 1917, que é aquele filme de guerra, que é maravilhoso, que é feito em plano sequência, bem entre aspas, mas a ideia é fazer um plano sequência. Então, eu acho, assim, um fotógrafo maravilhoso. E eu acho que o pessoal pode assistir. Tinha na Netflix, mas acho que tiraram fora o filme, então tem que dar uma procurada. Dê uma procurada que vocês encontram. E eu queria que tu contasse qual é a sensação de fazer parte do corpo docente de 2 cursos que tem nota 5 no MEC, que é fotografia e produção audiovisual cinema. É uma grande responsabilidade, né? Porque tu tem que se manter sempre atual. Tu tem que se manter, tudo que tu vai passar para os alunos, tu vai conversar com os alunos, tem que ser mais atual, principalmente porque os estudantes, eles estão entrando já com uma carga, vou dizer assim, um conhecimento, né? Muitas vezes, antes dessas redes sociais, enfim, de tanta, vamos dizer assim, tanta acessibilidade na internet, às vezes o estudante entrava um pouco mais, menos aprofundado no assunto. Agora o pessoal já entra com bastante informação, então tu tem que estar sempre, não digo um passo à frente, mas essa responsabilidade de tu saber conversar com um aluno, porque sabe que ele vai trazer também aquilo. Então, falar assim em 2 cursos que são nota 5 é de uma grande responsabilidade, e a gente sempre tem que estar atualizado e é bom, né? É bom Sim. pro currículo, é ótimo pro currículo.
E esse ano, então, né, o curso de fotografia tá completando 20 anos aqui na UX. Como tu se sente fazendo parte dessa história? De estar inserida dentro desse meio que tá completando, né, esse marco nesse ano? Pois é, não fui das primeiras turmas, né? Eu fui da turma que iniciou em 2007. O curso, já fazendo 20 anos, eu já estou aqui, assim, acompanhando, né, essa evolução dos currículos, enfim, há 15 anos. Então, é bastante tempo e 8 anos dentro da docência. A gente vê muita coisa acontecer, a gente conhece muita gente, a gente vê muita gente saindo e é muito bom estar dentro, fazendo parte, né, também dessa história por um longo tempo e, enfim, né, me sinto privilegiada, vamos dizer assim. Sim. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com a professora Flora Simon, que ela é prof tanto do curso de fotografia quanto do curso de produção audiovisual cinema aqui da UX, no quadro Fotografia UX 20 anos. E tu está fazendo doutorado, certo? Eu queria que tu contasse sobre a tua tese um pouquinho, como é que está sendo a experiência. Essa é uma pergunta dificílima, porque a tese, não tem como a gente explicar. Claro, né, tem como explicar, obviamente, né? Eu estou finalizando ela, já passei pela parte de qualificação. Eu falo sobre a construção do personagem, o personagem monstro, porque, enfim, né, eu sempre gostei muito desse personagem, mas de uma forma, não necessariamente uma análise do monstro em si, né? Eu pego uma série chamada Castle Rock, que é baseada nos livros do Stephen King, e nessa série específico, não existe um monstro, aquele monstro visceral que a gente conhece nos filmes de terror, enfim, que são mais comuns. Mas ele é construído, vamos dizer assim, por lembranças de outros monstros. Então, o que eu venho observando nele e em outros filmes é que são os personagens, muitas vezes eles não dizem sobre si ou eles não falam de uma forma tão literal na narrativa, e sim, eles te provocam a lembrar de outros momentos, outros filmes, outras imagens para te compor aquele personagem no presente. Então, trago a ideia de conceito de imagens dialéticas, do Didi Uberman, e agora eu estou finalizando ela, espero conseguir terminar, né, logo para poder, vamos dizer assim, ter o meu título, né, de doutora, mas é bem desafiador nesse momento porque eu estou na parte de análise. Então, a gente constrói pilares conceituais e esses pilares conceituais eles têm que estar bem explicadinhos. Então, falar sobre ela é muito complexo, né? E o interessante é que a gente, no dia da apresentação, né, da banca, a gente só tem 20 minutos para comentar uma tese que leva 4 anos para construir. Meu Deus. E como é que tu teve essa ideia, assim, de tese? Dessa aqui? Bom, ela partiu, na verdade, do meu TCC de especialização. Lá eu já falava sobre o fascínio que se tem por assistir filmes de horror. Então, eu vou analisar 2 filmes, que é o Creatures, de 1984, da década de 80, que é um filme que eu assistia muito quando eu era pequena, criança, e o Alien. Então, eu vou pegar esses 2 filmes, o Alien, o primeiro Alien, de 78, acho que 72, 78, enfim, da década de 70, para fazer essa relação de fascínio mesmo, né? Porque a gente assiste um filme com monstro, né? Qual que é o nosso gosto? Então, eu vou pegar a ideia da psicanálise, principalmente da psicanálise. Só que, para minha tese, eu saio da psicanálise e entro na comunicação. Porque daí tem a questão das apropriações dos usuários que vão recontar a história desses monstros e vão reatualizar ele. Enfim, né? Passa lá da ideia de da cabeça, do porquê que a gente gosta desse fascínio dentro da psicanálise, para esses movimentos que a gente faz em redes, em sites e reconta histórias, enfim. Então, tu poderia dizer que terror seria o teu gênero preferido de filme? Ou tu não sabe escolher? Não o gênero. Eu gosto do monstro. Do monstro, não é o gênero. Entendi. Eu gosto. Porque assim, eu não gosto de filmes, por exemplo, A Freira, de fantasmas. Eu acho bobinho, eu não gosto. E é um filme de terror.
mas eu gosto do personagem em si, aquela coisa Sim. nojenta. Assim. Isso eu gosto. E pra gente ir fechando, tu tem alguma dica que tu daria pro aluno que tá chegando agora na UX, no curso de foto, no curso de cinema? Claro, sempre pensar que ou fotografia ou produção audiovisual não é só apertar o botão. Tem que estudar muito, porque tem muita coisa dentro daquele apertar o botão. Por que tu tá apertando o botão naquele momento, daquela forma? Então, tem que estudar. A gente sempre fala, tem que ler, tem que estudar. Existe a biblioteca, vamos para a biblioteca, conheça a biblioteca. Se não, tem bastante informação também, né, na internet. Cuida dos lugares que tu vai buscar referências, obviamente, mas estudem. Anotem a dica aí, futuros alunos, né? E, por fim, a prof já falou vários filmes aqui que ela tem como referência, que ela gosta, mas eu queria que tu indicasse mais um. Que seja teu preferido ou um que, enfim, tu goste bastante. Isso é muito difícil dizer um filme. Pode ser 2. 2 filmes. Alien. Eu já falei Alien, mas Alien pra mim, é um dos meus preferidos. E o mais atual, talvez uma série que o pessoal possa assistir, que eu acho maravilhosa, é o Lovecraft Country, que tem na HBO, né? Tem pelo menos. Assistam esse, que ele não fala só sobre o terror, mas fala sobre a questão racial, a questão de preconceitos. E é muito bom, é muito bom. Tu repete os 2 nomes, então é o Alien e o... Alien e Lovecraft Country. Que é uma série. Que é uma série. Muito bem, então anotem as dicas. A gente vai finalizando, então, nossa entrevista com a Prof. Flora. Muito obrigada pela tua participação. Com certeza foi uma troca bem interessante, né, para comemorar esses 20 anos do curso de fotografia. Muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada, gurias. Obrigada, pessoal.